Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, Rosana, Solange, pessoal do Twitter, que eu não consigo ler os comentários, então, por favor, venha aqui para o YouTube, estou aqui no canal do Silvio Navarro, no meu, e também pela TVD News, Parabólica Digital, canal 581. E hoje eu tenho o prazer, neste domingão, de receber o advogado, o doutor Wellington, para a gente falar um pouquinho sobre golpes. Esses golpes que estão levando aí muita gente a perder tudo que guardou a vida inteira de uma forma tão boba, né, Wellington? Boa noite. Boa noite, Camila Abdo. Boa noite a todos os nossos espectadores. É uma honra e um prazer estar aqui falando para vocês nessa noite de domingo. E já agradeço de antemão a Camila por ter aberto esse espaço. Eu comentei com ela sobre a minha preocupação, né, da falta de informação que as pessoas têm em relação a essas abordagens desses golpes, que são, como você mesmo disse, Camila, abordagens tão bobas e que muitas das vezes acabam mesmo surtindo aí, levando ao êxito do golpe e prejudicando as pessoas, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou advogado, atuo no âmbito criminal e também no âmbito civil. Recentemente tenho trabalhado bastante com essa questão de golpes bancários e estou aqui até para prestar esse serviço de utilidade pública, né, Camila, trazendo informação para as pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E, pessoal, não se envergonha não, tá? Eu caí no golpe, acho que não tem 6 meses. E foi a coisa mais idiota do mundo. Eu recebi uma mensagem da Nubank no meu telefone, SMS, falando que tentaram fazer uma compra de R$ 1.200 no Mercado Livre, no meu cartão, e que se não fosse eu, era para entrar em contato e deram um telefone. Pela minha lógica, eu nem deveria ter entrado. Primeiro que o meu cartão de crédito não tem um limite de R$ 1.200. O que a idiota fez no momento do desespero? Ligou para o número, dei todos os meus dados e eles ainda falaram assim, ó, passa o que tu tem na conta, que é para a gente conseguir bloquear a sua conta, deram um número de Pix. Nesse Pix aparecia a palavra cancelamento, falando que era para cancelar os acessos, que alguém tinha invadido a minha conta e que logo esse dinheiro retornaria para minha conta. Eu mandei os últimos R$ 600 que eu tinha no mês para comprar leite, fralda, comida, enfim. E depois que eu fiz a transição toda, que eu me toquei. E aí já era tarde, Wellington, porque a Nubank não conseguiu reaver o dinheiro. Como que a gente pode... Qual que é o primeiro passo para não fazer essa burrada que eu fiz? Bom, assim, o primeiro são vários cuidados que a gente tem que tomar, né? Mesmo com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sempre tem que entender que o fato de existir uma lei não significa que isso vai gerar uma prevenção de verdade. Se fosse assim, bastaria o Código Penal para não existirem crimes, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, por si só, não basta para evitar que mesmo instituições bancárias, por meio de seus agentes internos, vazem dados das pessoas. Recentemente, o Banco do Brasil, por exemplo, auxiliou numa operação que foi deflagrada no Rio de Janeiro contra servidores, né, que estavam ali atuando, vazando dados e etc. Então, algumas precauções que funcionam de modo geral é o seguinte: entender que os dados das pessoas, mesmo os dados bancários mais sensíveis, como o número de conta, possibilidades, por exemplo, de crédito. Esses dias entrou em contato uma cliente que tinha um empréstimo pré-aprovado e entrar em contato com ela a respeito desse empréstimo pré-aprovado, que nem ela sabia que tinha. Então, entender, os dados estão vulneráveis. Acho que esse é um primeiro ponto. E não é qualquer pessoa que tenha os seus dados que você tem que dar credibilidade e confiança. Acho que esse já é o primeiro ponto. Um segundo ponto, entender que o banco, a menos que você esteja devendo, as abordagens, digamos assim, ativas do banco, geralmente elas podem ser com oferta de crédito, mas ainda assim elas são bem tímidas, bem sutis. O banco não vai entrar em contato com você para dizer que precisa fazer um procedimento de segurança, pedindo senha, tá certo? E também encaminhando links. Esse é um outro cuidado que vocês têm que ter, porque o link, muitas das vezes, ele é um phishing, então às vezes pode instalar ali um malware, né, um vírus de captura de dados, ou muitas das vezes até mesmo
um agente de captura de telas, né, um agente virtual, um vírus de captura de tela para verificar quando você entra, o que você digita. Então, evitar clicar em qualquer tipo de link que seja enviado por instituições bancárias e também por agências de crédito, instituições de crédito, evitar clicar em links, porque esse tipo de abordagem, não estou dizendo que todas são golpes, mas a grande maioria sim. Então, se você receber, por exemplo, alguma mensagem, olha, tem um crédito pré-aprovado, clique aqui, não clique em nada. Liga no canal oficial da instituição, que está disponível no site oficial. Não clica em nada, porque você pode ser remetido até para um site falso, com toda a roupagem da instituição bancária, fazer procedimentos, como muitas vezes acontece, e lá você digita sua senha, seus dados, e quando você termina uma operação, o site buga, você já perdeu. Então, evitem ao máximo clicar em links, responder a pessoas que ligam, informando, pedindo dados. Não faça isso, o banco não faz esse tipo de operação. Muitas pessoas até falam, nossa, mas eu vi que o banco não faz isso, mas a pessoa tinha todos os meus dados, sabia minha conta, quem era meu gerente, quanto tempo eu tinha de relacionamento, então eu confiei. Não confie. Acho que o primeiro ponto, Camila, é, de uma forma geral, estabelecer um guarda-chuva, digamos assim, que é o seguinte: não clicar em nada, link, não confirmar dados com pessoas que entram em contato afirmando que são do banco, não façam isso, e sempre buscar confirmação dos canais oficiais. Tá? Entrar no Google, no seu Google lá, buscar o site, buscar o número de contato e entrar em contato. Nunca, muitas das vezes, devolver um contato que pediram para ligar, tá certo? E a gente vai falar sobre outras modalidades de golpe, inclusive utilizando esses dados, tá certo? Golpe da falsa central, golpe do motoboy, a gente vai falar sobre tudo isso, mas acho que a prevenção geral é essa. Wellington, inclusive, eles tinham os meus dados. A senhora pode confirmar o CPF, por gentileza? É 331? Aí eu falava o resto. Seu aniversário é 27/4/1985. Então, eu fui confiando, porque eles deram os primeiros números. Então, tipo, como é que não vai ser da Nubank? E aí, quando eu falo, olha, em 1 hora o dinheiro retorna para sua conta será liberada. 1 hora não voltou, liguei para a Nubank e fiz, então, que eu preciso do dinheiro, onde é que está a mulher? Ah, a senhora caiu num golpe. Putz. E aí foi. E aí aconteceu, inclusive a Rosana está falando, sou um mestre em receber tais mensagens, Camila. Não caiam, não cliquem, liguem direto para o banco, existe o telefone do banco. Mas, Wellington, não tem só esse golpe que eu caí. Tem, por exemplo, o golpe do boleto também. E aí? Sim, a gente tem que entender quais golpes é possível responsabilizar a instituição bancária por uma eventual falha na prestação de serviço. Por exemplo, para que a gente aponte uma falha no vazamento de dados é um pouco mais difícil, apesar de a gente ter no Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus da prova. Isso não, vamos dizer assim, tira da parte que vai reclamar, da parte que foi lesada, o seu ônus de provar em juízo que houve ali um golpe. Então fica difícil a gente falar para o banco vir produzir uma prova contra o seu próprio interesse, que, olha, mostra que houve dados. É difícil, mas os juízes estão atentos a isso. Tá? Mas, por exemplo, o golpe do boleto falso é um golpe de difícil responsabilização da instituição bancária. Existem precedentes, é verdade, mas eles são muito tímidos. Por quê? Porque foge da esfera de proteção, de prestação de serviço do banco. Então, vamos lá. Às vezes, muitas das vezes, e o golpe ele é estruturado dessa forma, eles sabem que você, por exemplo, está fazendo uma negociação, que você tem um financiamento, que você tem ali alguma coisa para pagar, e entram em contato falando, olha, o boleto desse mês é esse aqui, pague. E você não verifica. Você está confiando, afinal de contas, o WhatsApp, por exemplo, que entrou em contato com você, tem toda a estrutura de ser um WhatsApp comercial do banco. Está lá o logo, tem o nome do agente, tá certo? Às vezes tem até o nome do gerente que cuida da sua conta de verdade, tá? Você fala, não, é a minha gerente, tem um relacionamento com o banco, foi ela que me mandou aqui o boleto, vou pagar. Percebam, né, que você tem toda a roupagem de uma operação legítima. O banco me mandando aqui o boleto, vou pagar. Quando você paga, você percebe que caiu no golpe, porque, afinal de contas, esse tipo de ação também é muito, vamos dizer assim, muito restrita.
Tá? Quem tem que ir atrás do boleto é você, ir atrás da segunda via, acessando pelo aplicativo e etc. Seja de um financiamento, de um empréstimo, quer que seja. Você que tem que ir atrás, solicitar e receber. E aí você paga, mas você paga fora do ambiente bancário. Olha só que coisa difícil. Né? E aí você pagou um boleto falso. E como verificar essa questão do boleto falso? Sempre olhe o destinatário. Tá? Existem maneiras, né? Até mesmo um e-mail. Se você receber um e-mail, verifique no e-mail. Passe o mouse em cima e você vai ver um endereço real. Porque muitas das vezes é um endereço maquiado. Então, sei lá, tem lá bancotal.com. Só que se você passar o mouse em cima, você vai ver que vai abrir o nome real daquele e-mail que está mascarado. Vai estar escrito, não sei, Júlio Facção. Tá certo? Você vai falar, nossa, não é o banco de verdade. Então, são alguns cuidados que a gente tem que estar atento. Mas, por exemplo, o golpe do boleto ele acontece dessa forma. Você paga um boleto falso e acaba perdendo o seu dinheiro. Esse é um golpe de difícil responsabilização da instituição bancária, porque você tinha maneiras de verificar a veracidade do destinatário. Checar ali com os dados do boleto, para onde está indo, qual que é a instituição bancária, qual que é o CNPJ que está apontado no boleto, porque isso é uma coisa que eles não conseguem descaracterizar. Mas ali no dia a dia, né, a gente está nessa frequência, nessa correria, a gente simplesmente paga e esquece. Mas é importante verificar os dados do boleto para que você não venha cair no golpe. Checou os dados, tem alguma coisa suspeita, alguma coisa mal escrita, ou o destinatário não é a instituição bancária, não é o CNPJ da instituição bancária, não pague. Ou ainda, você passou, viu lá que o destinatário no seu aplicativo não está a instituição de pagamento, o banco, esquece a operação, entra em contato para verificar qual que é o boleto real que você tenha que pagar, se é que você tem algum para pagar. Oi, destravei. Wellington, outro golpe também, é que eu estava falando aqui contigo, concordando, só que o microfone estava fechado. Falando sozinha. Wellington, outro golpe que também ficou conhecido, se tu puder explicar, porque esse é bem estranho, na verdade. A pessoa, no dia do aniversário dela, uma empresa entra em contato e fala assim, tu recebeu uma caixa da Cacau Show. Aí vem um cara, entrega e fala assim, mas tu tem que pagar a entrega. E aí a pessoa tem seus dados clonados. Mas é muito estranho, porque como é que o golpista sabe que é meu aniversário? Sabe que é o meu endereço? Então não está muito estruturado isso? Bom, vamos lá, né? Eu não seria um advogado se não soubesse que existem sites com a finalidade de entrega de dados, sabe, Camila? Existem sites, por exemplo, que você se cadastra, paga um valor X, por exemplo, para uma consulta de CPF ao valor de R$1,20, por exemplo. E é uma consulta completa. Ele vai entregar o endereço, vai entregar o telefone, sua data de nascimento, seu signo, seu título de eleitor, nome da sua mãe, nome do seu pai, últimas relações de emprego que estejam ali registradas, os endereços que eles capturam de, muitas das vezes, banco de dados, às vezes vazado de banco, de plataforma de governo, instituições financeiras, instituições de telefonia, e eles vão trazer todos esses dados ao custo aí de R$1,20, por exemplo. Tá? Você diz, nossa, mas isso né, convenhamos, é horrível, então quer dizer que eu estou vulnerável a tudo. Por isso que você tem que se prevenir, entender como funcionam essas coisas. Então, eles sabem, por exemplo, a sua data de nascimento. Muitas das vezes, bastando o nome da pessoa. Por exemplo, o seu nome não é comum, né? Camila Abdo. Se em algum desses sites a pessoa jogar Camila Abdo, vai aparecer algumas Camilas Abdos com esses nomes e a pessoa vai poder selecionar ali por proximidade. Por exemplo, o endereço, a Camila Abdo que eu quero é a de São Paulo, por exemplo, vamos dizer assim. Né? E uma outra fonte também de dados são processos judiciais, acredite se quiser. Tá? A maioria dos processos judiciais eles não são gravados com sigilo, até porque existe o princípio da publicidade. Então, a maioria dos processos tem que ser públicos, porque é uma questão até de controle civil para saber o que está acontecendo, como os juízes estão decidindo e etc. Mas nesses processos judiciais, necessariamente, devem constar dados de identificação, de endereço, dependendo do que está ali se discutindo, né? É obrigatório, por exemplo, a maioria dos juízes pedem um RG, no seu RG vai estar sua data de nascimento, né? O local onde você nasceu. Então, são fontes abertas onde se pode consultar dados de pessoas. Então, assim, realmente está vamos dizer assim, uma várzea, né? Usando bom português, essa questão da proteção de dados.
Essas plataformas, por exemplo, que você paga para ter alguns dados, elas não são de todo ilegítimas, porque muitos desses dados estão, como eu disse, em fontes abertas. E depende muito da finalidade com a qual você vai utilizar esses dados. Por exemplo, quem está usando de boa fé pode muito bem utilizar uma plataforma dessas para citar no endereço correto, um endereço atualizado, um devedor de alimentos, por exemplo, que está se escondendo do seu dever de pagar. Então, o advogado vai lá, aciona essa plataforma, paga um X valor, recebe esses dados e consegue um endereço de um devedor de alimentos, por exemplo. Tá? Veja que foi um uso legítimo desses dados para fins até judiciais, de apoio à justiça e etc. E também existem mecanismos que o próprio judiciário pode adotar, dependendo da circunstância. Tá? Mas até para fins de investigação, digamos assim, legítimas, esses canais servem. Ocorre que nem todo mundo utiliza para uma boa finalidade, né? Então, assim, não se assuste com o fato de saberem sua data de nascimento, Camila. Mas como que eu vou me proteger disso? Vai, meu aniversário, 27 de abril. E aí alguém resolve me mandar alguma coisa. Como é que a gente vai saber? Que nem a Rosana colocou aqui, ó, há uma organização criminosa nisso aí, não é? Como que a gente vai saber, tipo, eu não vou ganhar nada da Cacau Show, isso daí é um golpe. Como que a gente distingue isso? Ou, sei lá, pagaria a tal da taxa via Pix? O que tu aconselha? O ideal é você sempre, assim, você tem que estar num nível de atenção com essas abordagens, isso é verdade. Então, o ideal é você se questionar. Eu fiz alguma inscrição na Cacau Show? Eu cedi meus dados para essa empresa que está me abordando, dizendo que vai me dar um brinde, por exemplo. Esse é um brinde, por que eu tenho que pagar? Já está errado, até porque existe até mesmo na lei do Código de Defesa do Consumidor a previsão de amostra grátis. Tá? Então, se é uma amostra grátis, eu não tenho que pagar nem pelo transporte, é o risco do negócio. Tá? Sempre ter essa visão. Eu cedi meus dados para essa empresa? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Tá? Isso já gera um alerta. Espera aí, eu não cedi meus dados. Uma outra forma de se proteger é entendendo os seus direitos. É por isso que no meu canal, apesar de eu focar bastante em questões criminais, eu estou começando a trazer outros tipos de conteúdo, porque eu percebo a falta de informação das pessoas em relação aos direitos delas. Então, se você recebe uma amostra grátis ou um brinde, por definição, você não tem custo com aquilo. É a empresa que arque com o ônus das suas iniciativas. Então, qual é o risco do negócio da empresa que está te dando brinde? Ela quer fazer uma publicidade, quer tentar captar um cliente. Eu não tenho que ter ônus sobre isso, qualquer ônus. Então, se você está me dando um brinde, é um brinde. Eu não vou pagar nada por isso. Ou você me entrega, ou então vai embora. Né? Entendendo isso, né, ter essa base, essa consciência, você já evita bastante coisa. E uma outra coisa, como eu falei no início, é confirmar com a empresa. Uma vez eu recebi aqui na portaria uma maquininha. Falei, não pedi maquininha nenhuma, até porque o meu escritório, eu estou migrando ele para ser 100% digital, e se eu tiver alguma operação de crédito para fazer com o cliente, eu mesmo gero o link de pagamento no nome do escritório, no CNPJ, para alguma operação de crédito, e encaminho o link para o cliente. Então, eu não uso maquininha, né? E falei, não pedi maquininha nenhuma, pode rejeitar. E aí chegou no meu e-mail, operação de aquisição cancelada. Eu não tinha pedido coisa alguma. Né? Evidentemente, era uma fraude. E jamais havia cedido os meus dados para a empresa que estava fazendo ali a entrega da maquininha. Então, primeira pergunta é, eu tenho um cadastro lá de cliente, um plano de fidelidade, alguma coisa? Se a resposta for negativa, você já rejeita de pronto a abordagem. É uma boa forma de se prevenir. E o segundo ponto é, se é um brinde, é uma oferta, é uma iniciativa ativa, eu não tenho que ter custo com isso. Tá? É meu direito não ter custo com isso, porque senão aí fica fácil, né? Até uma forma até lucrativa, né? Eu vou dando amostra grátis e cobrando fretes. Eu deixo de ser uma empresa de chocolates para virar uma empresa de logística, tá certo? Então você vê como que entender isso te ajuda a não cair nessas abordagens. Né? E é uma abordagem bem esdrúxula, diga-se de passagem. E, por exemplo, eu caí, faz de conta, não caí, não nesse, eu caí do Nubank. Mas faz de conta que eu caí nesse do motoboy. E aí coloquei lá o meu cartão para pagar, lá encostei ali no débito para pagar a taxa. E aí eles clonam o meu cartão e começam a fazer compra. Tem como eu processar o banco para reaver esse valor, ou o banco vai falar, não, tu que deu?
O golpe do motoboy, ele teve muita resistência do judiciário começar a responsabilizar as instituições bancárias ou mesmo as que operam as maquininhas, né, de pagamento, por conta dessa questão de você estar cedendo, né? Mas já há precedentes responsabilizando, porque muitas das operações que são feitas com o cartão da pessoa estão fora do perfil de consumo. Esse é um ponto que o judiciário analisa com bastante cuidado, que é, bom, a Camila tem um perfil de consumo que ela gasta R$300 na semana, mas de maneira muito drástica, muito rápida, sem qualquer acréscimo, digamos assim, financeiro na sua conta, ela gastou R$1.500 numa semana. Isso destoa do seu perfil de consumo. Você demonstrando que isso foge ao seu perfil de consumo, você já ganha um ponto ali para dizer isto é uma fraude e eu não sou responsável por isso. O banco, a instituição, tinha mecanismos de, no mínimo, acionar uma trava bancária. No mínimo, acionar um mecanismo de identificação de fraude para impedir que isso acontecesse. Tá? Uma outra questão envolvendo esse golpe do motoboy também é o vazamento de dados. Tá? Então, você também pode acionar a empresa, por exemplo, ali, né, foi a Cacau Show, dizendo, olha, se apresentou com o Cacau Show, eu tenho um cadastro lá, por isso que é importante você saber onde que você tem cadastro, eu tenho um cadastro lá e vazaram meus dados. Chama ela também para responder a ação, para ser responsável por isso. Tá? Por quê? Porque você é o consumidor, você é a parte hipossuficiente, digamos assim, a parte frágil da relação. Quem tem toda a estrutura, todo o aparato de gestão de dados, segurança de dados e também das suas questões financeiras são as instituições, estão preparadas para isso, investem pesado nisso. E se falham, têm que ser responsabilizadas pelas suas falhas. Tá? Mas, veja, houve uma certa resistência no início por conta dessa questão de você acabar ali entregando, mas você está entregando ali de boa fé, né? Querendo ou não, você está ali sendo enganado, você tem toda uma questão estética, né? Às vezes a pessoa está uniformizada e você acaba sendo induzido a uma situação que não é real, não é verdadeira, apesar de toda a aparência. E o judiciário passou a entender isso, a entender essa questão da fragilidade do consumidor nessa situação e vai avaliar se as transações, se o banco tinha meios de entender aquelas transações como fora do perfil de consumo, e também você pode verificar o que foi adquirido, querendo ou não, vai vir ali no seu extrato, né, o que foi comprado, e você fazer a contestação dessas compras. É sempre muito importante, ao verificar essas coisas estranhas, né, às vezes um débito que você não se lembra, não se recorda, você fazer a contestação, você já está mostrando a sua boa-fé. Tá? Abrir um boletim de ocorrência eletrônico também é muito bom, porque o seu comportamento no momento da identificação da fraude vai valer muito para mostrar para o Poder Judiciário que você está ali de boa fé, que você não está contestando uma operação de crédito que você realmente fez para tentar levar vantagem. Então você vai mostrar, olha, mas na época eu fiz um boletim, na época eu contestei essa compra que eu não reconheço, na época eu fiz um questionamento ao banco, abri um chat, né, e tudo isso levado no momento, por exemplo, de um processo judicial, o Poder Judiciário vai olhar e vai perceber a coerência do seu comportamento com alguém que foi lesado, com as transações fora de consumo, e a possibilidade de responsabilizar a instituição bancária, ela fica potencializada, ela é muito alta. Mas é importante essa coerência de comportamentos aliado ali com transações fora do seu perfil de consumo. Agora, aí você pergunta, Wellington, mas isso não foi fora do perfil de consumo? E se de fato eles gastaram ali, foram gastando de pouquinho em pouquinho, eu estava na correria, não vi, e etc. Você vai ter outros elementos para demonstrar a fraude. Por exemplo, comprar uma televisão. Tá, comprou aonde? Magazine Luiza. Aonde foi entregue? Tá certo? Vou chamar a Magazine Luiza. Olha, compraram aqui, onde vocês entregaram? Por isso que é importante sempre consultar um advogado que ele vai entender para onde, quem ele pode chamar para responder a ação, ainda que seja a título de informar. Né? O juiz pede um ofício, fala, olha, diga aí a empresa tal para onde foi enviado o eletrodoméstico. Olha, não foi para minha casa. Essa compra não é minha, me devolvam o meu dinheiro com juros, correção e etc. Tá? Então, passou por esse problema, sempre procura um advogado que ele vai entender para quais caminhos a ação deve ir. Wellington, antes da gente falar do site falso, também tem um golpe que está sendo muito comum, e mulheres, por favor, prestem atenção, que é o golpe do amor, que são pessoas que estão extorquindo mulheres,
pela internet, Facebook, WhatsApp, enfim, rede social, tirando o dinheiro dessas mulheres até falar chega e depois elas somem. Existe alguma forma de reaver esse dinheiro? Como que a mulher ou o homem também, tem muita novinha aplicando esse golpe, tem como a forma da vítima reaver esse dinheiro ou se precaver? Quais que são as suas dicas como advogado para que eu desconfie de que aquele namoradinho virtual, na verdade, é um golpista? Bom, vamos lá. Esse golpe ele exige muita paciência, né? Principalmente depois durante o período pandêmico e pós o período pandêmico, essa modalidade de golpe, né? Ficou bastante recorrente. Não só esse tipo de golpe, também tem um golpe que é muito comum, que o rapaz acaba conversando com a menina num chat, e depois o rapaz recebe uma ligação dizendo que é a família, ou que é um policial, e que quer tanto de dinheiro porque a menina era menor de idade, etc. e tal. Gente, não caiam nessa, tá? Mas é um outro tipo de golpe, além desse do golpe do amor. Mas ficaram muito comuns, tem até uma série da Netflix, né, que é o Golpista do Tinder, acho válido as pessoas assistirem. E vamos lá, existe forma de reaver esse dinheiro? Existe. Mas assim como, por exemplo, eu digo em pessoas que sofreram golpes, que foram praticados por pessoas físicas, mesmo utilizando ali uma maquiagem, né, se passando por uma empresa e tudo mais, é difícil você responsabilizar o golpista, ainda que muitos golpistas são bem ruins, diga-se de passagem, porque você encaminha o Pix para a própria pessoa física. É inacreditável, né? Muitas vezes são contas emprestadas, é bem verdade que ali é um laranja, né? Quem está lá em cima nem aparece, mas se você for processar essas pessoas, são os pobres coitados. Então você pode até muitas das vezes conseguir uma condenação ali por estelionato, né? Uma condenação no âmbito civil, a título de dano moral, dano material, mas são os pobres coitados. Você vai ganhar ação e não vai levar. Tá? É complicado. E em se tratando desse tipo de golpe, né, praticado por pessoa física, que é um golpista amoroso, é muito importante tratar, e aí eu já entro num outro ponto que não é mais o direito, é o ponto da saúde mental. Não ser uma pessoa tão carente ajuda bastante, mas eu não quero aqui responsabilizar a vítima, mas esses predadores, digamos assim, eles sabem identificar pessoas que têm ali um certo vazio, né, que precisa ser preenchido, e eles sabem como preencher esse vazio de acordo com a lábia. Então, é um pouco mais delicado. Como não cair nesse tipo de golpe? Vamos supor que você acabou sendo ali cativado, né, por um agente, por um golpista. Eu já tive uma cliente, assim, foi uma das minhas primeiras clientes, inclusive, era um rapaz que veio do Peru, e ela encontrou ele num site de relacionamento. Ela tinha tido uma perda na família, muito importante para ela, que foi a perda do irmão, e ela acabou se envolvendo com esse cara no momento de fragilidade. E ela acabou comprando um apartamento estúdio para esse cara, acabou emprestando um dinheiro para ele iniciar uma espécie de negócio, mas a tempo ela procurou um advogado que achou estranha a situação, mas não quis ir adiante. E ela chegou até mim, e aí eu fui investigar, digamos assim, de maneira lícita, claro, quem era a pessoa. E era uma coisa muito nebulosa, era uma pessoa que não tinha lastro, digamos assim. Né? Não tinha parente aqui, não tinha conexões, era basicamente um fantasma. Ele tinha um documento, tinha o nome dele, mas você não tinha como ali estabelecer, entender que era uma pessoa normal, vamos dizer assim, uma pessoa que se relaciona, uma pessoa que tem um círculo de amigos. Se você começar a fazer questionamentos e perceber que a pessoa é evasiva, que a pessoa não te apresenta nenhum familiar, nenhum círculo de amigos, já abre o olho. Por que isso? Porque se você construir essa rede, vai ficar ruim para essa pessoa. Por isso que essa pessoa evita que essa rede seja construída. Porque se de repente você se der conta de que é um golpe, você vai saber, olha, mas eu lembro de fulano, eu lembro de cicrano, eu vou aqui fazer aqui uma denúncia, e aí a polícia vai atrás. Então, são pessoas que evitam expor a pessoa a esse tipo de conexão, tá? Percebeu esse comportamento? Já é uma red flag, vamos dizer assim, tá? Já é uma bandeira vermelha, e você já tem que ficar em estado de alerta. Um outro ponto, essas pessoas costumam ter um padrão de manipulação muito perspicaz, mas se você tiver atenção é um tanto evidente. Por exemplo, tem um livro chamado Como Manipular Pessoas
para o uso exclusivo de pessoas de bem. E ali são técnicas mais de vendas, mas que se aplicam nas relações humanas. Uma dessas estratégias que essas pessoas utilizam é a chamada escalada de comprometimento. Wellington, o que é isso? Já vou explicar. Essa pessoa, ela começa a te colocar num ciclo de afirmação de favores. Tá? Então ela começa pedindo um favor pequeno. Olha, tem como você fazer tal coisa por mim? Que não envolve dinheiro. Tá? Elas vão por etapas. Olha, tem como você fazer um favor para mim? Você fala, não, tem, eu faço. Tem como você fazer um outro favor para mim? Isso de tempos em tempos, tá? É uma estratégia com muita paciência. Não é à toa que você não é a única pessoa sofrendo por isso. São várias pessoas passando pela mesma questão. Ele está ali no WhatsApp com várias pessoas, tratando elas da mesma forma. E você vai prestando alguns favores pequenos para essa pessoa. E isso vai gerando um vínculo de afirmação, ao ponto que ele te pede dinheiro. Aí, você tem que ter muita atenção. Olha, dinheiro não. Dinheiro para mim é importante, tenho família para criar e etc. e tal. Você já vai perceber que essa pessoa vai ter um outro tipo de comportamento, porque eles são manipuladores. Essa escalada de comprometimento, Camila, é uma estratégia muito comum nesse tipo de golpe do amor, porque vai de favores pequenos, tá? Você vai criando um vínculo de afirmação com essa pessoa, ao ponto que ela te pede um valor, uma quantia, para você tirar alguma coisa no nome dela, porque você já está nesse ciclo e essa pessoa te gerou uma certa confiança. Tá? Então, eles trabalham dessa forma. É sempre importante a pessoa ter limites. Tá? É sempre importante a pessoa ter para si coisas que são inegociáveis. Tá? Reservar a sua casa não abre para qualquer um, tá certo? E na questão financeira, ter essa, vamos dizer assim, ter essa resistência em conceder dinheiro a pessoas que você não tem a plena confiança. Acho que é uma boa forma de se prevenir, né? Buscar o lastro. Não tem lastro, não me apresenta nada, não fala da infância, da família, etc. Já é uma baita de uma red flag. E essa escalada de comprometimento. Começou a perceber que está pedindo favorzinhos, coisas mínimas que seja. Me dá um copo com água. Ah, já me deu um copo com água. Dá uma carona. Ah, já me deu uma carona. Ah, vamos em tal lugar. Pô, você pode pagar agora? Cara, entenda, escalada de comprometimento, técnica de manipulação, abre o olho e procure o seu círculo de proteção também. Tá? Converse com as suas amigas, com seus amigos, fala da pessoa, tá? Expõe a situação para que essa pessoa esteja exposta. Se der alguma coisa errada, você tem a quem se socorrer, quem testemunhar, e tentar ir atrás do seu dinheiro. Aí você fala, né? Você falou da questão de tem como reaver esse golpe do amor? Olha, é muito difícil. Porque essas pessoas, geralmente, elas escoam muito rápido o dinheiro, não tem coisas no nome delas, tá? O que você pode conseguir é uma condenação ali por estelionato afetivo, que já é uma coisa que o judiciário está atento, tá? Esse estelionato afetivo, mas é uma condenação no âmbito criminal, tá? Agora, para reaver o dinheiro é muito difícil. Essas pessoas não mantêm o dinheiro parado e é complicado de você conseguir. Celina, eu já vou fazer a tua pergunta, só para a gente não fugir muito do escopo aqui, só para a gente terminar e fechar esse tema aqui do golpe do amor. O Wellington, eu quero falar contigo sobre a webcam também, que eu acho que é muito importante, um golpe que eles estão dando via WhatsApp, só que há uns 10 anos atrás, gente, 10 anos atrás, a minha amiga se envolveu com um cara, e assim, era o cara... melhor do mundo, mais fofo, mais tudo. Assim, aquele casal que tu olhava e falava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? Aí ela começou ele trabalhava tudo, só que, tu me tem, sei lá, R$500 para me ajudar, porque eu tô dando pensão para minha filha e faltou para mim. Posso morar na tua casa, porque eu não tô conseguindo pagar aluguel. Resumo da história. Ela acabou engravidando dele, o pé do Matheus. Ela acabou engravidando dele depois que ele mentiu que era estéril. E aí ele falou assim para ela, não, a gente vai ficar junto, vamos montar a nossa família, não sei o que lá, só que assim, para eu ficar contigo, tu vai ter que pagar a pensão da minha filha. Uau. Tu acredita nisso? E ela assim, deu carro para ele, e tirou ele do aluguel e botou para dentro da casa dela, que era casa própria, pagou as dívidas do cartão dele, pagou faculdade para ele e terminou grávida. Quando ela se recusou a pagar a pensão da menina, tu sabe o que ele fez? Desapareceu. E nem aquele nome era dele.
a gente nunca mais achou o cara, Wellington. Sim. E foi assim, não foi coisa assim, 2 meses, 3 meses, não, foi tipo quase 1 ano. Some, vira, é um fantasma de fato. É um fantasma de fato, até utilizando documento falso, né? E são coisas que acontecem. Esse caso, por exemplo, da minha cliente, ela deu muita sorte que esse rapaz parece que não tinha conseguido tudo o que ele queria. Ele assinou uma confissão de dívida, a gente conseguiu fazer a rescisão do contrato do estúdio, mas ele, por exemplo, não devolveu o dinheiro que ela havia emprestado para ele iniciar um negócio, né? Mas, enfim, pelo menos não perdeu tudo, né? Porque agiu a tempo, né? Criou uma suspeita a tempo. Mas a maioria não é assim. A maioria, realmente, né, igual você relatou, a pessoa some, né? E deixa a pessoa no prejuízo de verdade. E, assim, é muito difícil encontrar, porque muitos desses fantasmas, digamos assim, né? Infelizmente o Brasil é uma várzea nesse sentido. Muitos deles vêm de outros lugares, tá? Então eles não são brasileiros, vamos dizer assim, né? Não são nascidos no Brasil e tudo mais. Às vezes é alguém que vem de países da América do Sul, às vezes até da Europa. E o Brasil permite a entrada dessas pessoas e eles vivem assim. Wellington, só para a gente fechar a questão de golpe de rede social, para voltar para a responsabilidade site falso, golpe da falsa central e a pergunta da Celina sobre a Fazenda, que eu achei muito boa, também agora tem aquele golpe do WhatsApp, que a pessoa tipo, te liga de webcam, tu não conhece o número, tu atende, aí aparece um cara nu, só mostrando as partes íntimas, aí ele printa na hora que vê tua cara, e aí começa a te extorquir, tipo, vou mandar pra tua família, tu tá vendo homem nu, tu tá vendo mulher nua, eu vou mandar pra tua esposa, pro teu marido, pros teus filhos, enfim. Como é que faz para faz de conta que eu caí num negócio desse? Como é que eu posso fazer para evitar essa extorsão, para evitar essa exposição, ou, sei lá, na hora do desespero eu dei um valor e agora eu quero de volta? Olha, vamos lá. É difícil, porque, querendo ou não, é uma abordagem bastante ostensiva, né? A pessoa está ali te ligando, às vezes você, na desatenção, você acaba atendendo. Eu costumo dizer que a pessoa tem o total controle para não cair no golpe. O golpe sempre vai depender, de certa forma, de um pouco, eu não diria de colaboração, né? Mas de ação da vítima, né? Da pessoa que foi alvo do golpe. Ainda que seja por inocência, e realmente a vítima não tem culpa, mas vai depender muito, porque não é algo forçado, né? Sempre vai depender, às vezes, de um clique num site falso, sempre vai depender de uma concessão de dados, de uma confirmação de dados, né? De uma inserção de dados em algum lugar, e nesse caso, por exemplo, de receber uma chamada de vídeo e atender. É complicado. O ideal, primeiro, é que não se atenda, até porque trata-se de um estranho, chamada de vídeo a gente não faz com qualquer um. Agora, atendeu, né? Não tive culpa, atendi, vi aquilo ali e agora tem print e esse tipo de ameaça. Primeiro ponto, identifique o contato, tá? O número do telefone. Se você tiver a frieza para agir dessa forma, e eu sei que é muito difícil, tá? Por isso que, assim, aconteceu, é importante procurar um profissional para ele trabalhar nisso, isso deixar de ser um problema que você está tratando diretamente, joga na mão do profissional os dados que você tem e que ele vai atrás. Mas aconteceu. Se você tiver a frieza de pegar o dado do contato, né? Eu sei que é um número desconhecido, mas você pode, por exemplo, adicionar, estabelecer até um contato, por que não? Né? Tentar pegar o contato dessa pessoa, tentar pegar a fonte de onde isso está vindo, fazer, formalizar, né, o boletim de ocorrência e acionar as autoridades. Agora, com relação ao ciclo familiar, é necessário abrir a questão, tá? É necessário para que você, vamos dizer assim, não fique exposto a uma situação vexaminosa. Tá? Eu sei que é complicado, nem todo mundo compreende da mesma forma. Às vezes tem um maridão ali que é meio chucro, não está atento às questões da contemporaneidade, né? Não sabe que esse tipo de golpe acontece. É delicado, mas eu acho muito melhor você, se está sendo vítima dessa extorsão, abrir a questão, tá? Do que ficar sofrendo com isso sozinho. Isso pode te gerar mais angústia, pode te deixar numa situação psicológica de vulnerabilidade que você vai acabar concedendo, porque a sua rede de apoio não está presente, não está sabendo, você está suportando isso sozinho e está ficando vulnerável. Né? E esses golpistas não param por aí, eles sempre querem mais. Então, mesmo que você conceda, depois ele volta. Se ele não conseguir extorquir ninguém numa semana, ele vai voltar para você, porque você já demonstrou que está sujeito. Tá certo? Então, é muito importante entender que você tem o controle da situação.
Até no sentido, vamos dizer assim, de te empoderar. Você fala, peraí, eu tenho controle dessa situação. Eu vou relatar às autoridades, vou ter uma conversa séria com a minha família, vou dizer que isso aconteceu, olha, esse golpe tem acontecido, fui vítima, caí, fui atender e era isso, mas vamos cuidar para que isso seja remediado. Fez depositou o valor, fez alguma transferência, você vai mandar essa transferência para algum lugar. Ainda que a pessoa utilize ali a chamada, né, a chave dinâmica ali do Pix, esse dinheiro foi para algum lugar. E as instituições bancárias têm o dever de prestar informações a um juiz que determine que essas informações sejam prestadas. Para onde foi esse dinheiro? Tá? Quem foi o destinatário? Tá certo? Para ajudar a identificar. É importante entender, você está no controle da situação e as autoridades estão à disposição também para punir, enfim, coibir esse tipo de prática. Acho que o mais importante é colocar a cabeça no lugar. Tá? Entender que você é a vítima disso, que você não precisa se envergonhar de ter sido vítima. Quem tem que ter vergonha é o agressor, é o bandido, é o criminoso, é o golpista. Você não tem que se envergonhar disso. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? Colocar a cabeça no lugar, respirar fundo e enfrentar a situação. Tá? E para reaver o dinheiro, infelizmente, os bancos eles são muito reticentes. A gente vai até falar disso daí depois. Eles são muito reticentes em, poxa, abri uma contestação, o banco me devolveu. O banco não faz isso. Tá? Aí tem que ser pela via judicial mesmo. Olha, caí num golpe, fiz ali a transação, gostaria da devolução junto ao banco. Qual que é o problema? Né? Você fez a transação, você digitou sua senha, tá certo? Dependendo do valor, a gente vai voltar naquela questão. Foi fora do perfil de consumo? Por exemplo, mandei R$4.000, caí num golpe. Fui aqui extorquido, de qualquer forma, virtualmente, pessoalmente, e mandaram R$4.000. Nunca fiz uma transação de R$4.000. Pode ser responsabilizado o banco por não ter identificado a transação suspeita fora do perfil de consumo. Tá? Então, veja que são circunstâncias que vão te ajudar a reaver o dinheiro. Agora, poxa, não consegui. Dentro do meu perfil de consumo foi ali R$500, eu costumo fazer tipo de transação, aí vai ser mais difícil você ter esse dinheiro de volta sim, vai ter que ir adiante na parte criminal contra essa pessoa. Wellington, a pergunta da Celina, que eu também recebi esse e-mail, então já vou roubar aqui. A Fazenda manda e-mail enviando nota fiscal? Recebi um hoje com meu nome completo e CPF. Desconfiei e não abri o arquivo anexo. Fala aí, por favor. Olha, vamos lá. Receita, bancos, etc. Melhor não abrir, tá? Por que eu digo isso? Porque veja que é uma autoridade, né? É uma autoridade fazendária, tá certo? Você recebeu. Já tem o gatilho de ser uma autoridade, tá bom? E aí, o que eu quero dizer com esse gatilho? É o gatilho do temor. Nossa, um e-mail da Fazenda. Meu Deus, já é para te colocar em pânico. Não abra, tá? Não abra. Quem vai te mandar nota fiscal do que você tenha feito, alguma coisa assim, é com quem você tenha feito alguma transação. Um prestador de serviço, né? O seu contador, o seu advogado, enfim. A Fazenda não. O que ela faz oficialmente é, eventualmente, te autuar. Tá? Isso tem que ser por meios oficiais, não é por e-mail. Tá bom? Então, na dúvida, vamos dizer, poxa, eu tenho aí questões fiscais que eu tenho que resolver. Muitas das vezes, pode ser que alguém lá de dentro saiba disso. Tá? Tenho questões fiscais para resolver e receber aqui o e-mail da Fazenda. Meu Deus, vou para cana, né? Vou entrar aí por sonegação ou coisa do tipo. Calma. Se você tem essas questões, provavelmente alguém lá de dentro sabe, vazou isso, e aí você está sendo extorquido dessa forma, né, tentando cair no golpe, vá até a Fazenda, tá? Vá até a instituição, fala, olha, recebi um e-mail, gostaria de saber o que é. E aí eles vão te dizer, nem precisa se expor, se você tem aí questões para resolver e tal, não precisa. Recebi um e-mail, ó, tá aqui, eu não abri, o que é isso aqui? Tá? Mas isso vamos dizer assim, se você realmente ficou impactado, tá? Eu acredito que muitas pessoas ficam. Wellington, o que você recomenda de imediato, além de não abrir? Pega o seu mouse e passa por cima do e-mail remetente. Às vezes está lá escrito fazenda.gov, etc. E tudo mais. Passa em cima. Assim, muito provavelmente, né? Porque eu tenho que ter esse cuidado de não generalizar. Tá? Mas muito provavelmente você vai passar ali o mouse por cima e vai estar escrito um outro código, um outro tipo de e-mail, um e-mail máscara, várias coisas, menos o e-mail, vamos dizer assim, que seria o e-mail geral da Fazenda.
Quando que você pode receber um e-mail legítimo da autoridade fazendária? Quando você foi atrás, como por exemplo, um rapaz aqui da minha base, ele sofreu uma autuação, né? E aí, na autuação, tinha um e-mail para onde ele poderia negociar, parcelar, enfim, estabelecer um contato com a instituição. Tá? Se você já estabeleceu isso ativamente com alguém de lá de verdade, aí sim essa pessoa pode, numa troca de e-mails, te mandar algum e-mail, coisa do tipo. Tá? Mas sempre é bom, primeiro, não abrir realmente nenhum arquivo. Tá? Não abre, pode ser um phishing, pode ser um vírus, enfim. E se você realmente ficou impactado, vá até a instituição mais própria, representante da Fazenda, e confirme se de fato há alguma questão ali a ser resolvida, se o e-mail procede e tudo mais. Tá? Infelizmente, a gente acaba muitas vezes, pelo temor, tendo que tomar esse tipo de atitude. Tá? O ideal é, de fato, deixar rolar. Tá? Mas se você ficou impactado, quer confirmar, ficou com temor, vá até o local. É a coisa mais segura a fazer. Inclusive, a Celina disse aqui, ó, entrei no site da Fazenda e digitei a chave da nota fiscal e apareceu que não foi possível emitir a nota. Uma outra tentativa de golpe, Wellington, inclusive chegou até no e-mail da minha mãe, é dos Correios. O seu pacote está parado aqui nos Correios. Clique aqui, digite essa chave para que libere essa entrega. A gente também não pode fazer isso, né? Exato. Eu tenho recebido bastante esse dos Correios, né? E também da alfândega. Né? Tem lá, produto retido na alfândega, pague aqui para liberação. Não comprei nada na Shopee, Shein ou coisa que o valha, né? Então, eu simplesmente ignoro. Mas tem o do Correios, tá? O do Correios é muito, vamos dizer assim, eu comprei alguma coisa? A primeira pergunta é, eu comprei alguma coisa? Não me lembro de ter comprado nada. Amor, compra alguma coisa? Não, não comprei. Poxa, vou ignorar, tá? Mas nunca clique. Tá? Agora, poxa, comprei alguma coisa, de fato, ficou retido, você comprou aonde? Esses dias, uma empresa muito séria, inclusive, dicas de passagem, né? Eu fiz uma compra, demorou para chegar, passou do prazo, eu acessei e vi lá que não tinha ainda sido entregue. Fui no site dos Correios, joguei lá o dado de rastreamento e estava escrito, né? Foi extraviado por roubo. E aí eu entrei em contato com a empresa, falei, foi extraviado, tudo fizeram o meu estorno, de maneira muito... foram bem parceiros, assim, né? E deu tudo certo, tá? Agora, se você realmente teve um produto extraviado, etc., busca a fonte, busca a origem, onde você comprou. Tá? Estabelece contato com eles, fala, olha, meu produto aí tá parado nos Correios por algum motivo, posso resolver com vocês? O que eu faço? Tá? É sempre muito importante não sair clicando em nada que enviem para vocês. Código, número, não, link, não façam isso. Então aqui a Celina, inclusive, complementa. Tinha no corpo do e-mail alguns dados, inclusive a chave. E o emitente era o nome de uma pessoa e não de uma empresa. Eles estão bem profissionais, né, nesses golpes. Inclusive, tem até do site falso, né, Wellington, que tu cita. Como é que é esse golpe do site falso? Sei lá, tipo, Americanas? Uma coisa parecida com Americanas? Como é que funciona? São, vamos dizer assim, é uma junção de várias coisas, né? Por exemplo, eu tô numa causa, foi julgada procedente em primeiro grau, graças a Deus, banco recorreu, que foi um cliente, ele sofreu o golpe da Livelo. Né? Livelo, que ela é uma empresa de acúmulo de pontos para você fazer trocas, etc. E, se não me engano, ela tinha ou tem ainda uma parceria com o Banco do Brasil. Esse meu cliente, ele é cliente do Banco do Brasil, é um senhor de idade, e ele ele já fez essas transações com a Livelo. Então, ele era acostumado a resgatar alguns pontos ali. E aí, um dia ele recebeu um e-mail, né? Nunca tinha recebido um e-mail, mas ele recebeu um e-mail, resgate seus pontos e ganha até tantas coisas. E ele falou, nossa, eu tenho tudo isso de ponto acumulado, né? Um senhor idoso, né? Já de idade, né? E clicou no e-mail, né? Acessou o site, tinha toda a roupagem, tá, pessoal? Assim, tinha toda a roupagem, toda a estrutura do site original. E ali ele começou a fazer o procedimento para resgate de pontos, né? 26 mil reais foram perdidos nessa transação, né? Óbvio, ele não é acostumado a fazer essa transação, por isso até essa questão do perfil de consumo, o juiz avaliou e disse, olha, de fato, o banco tem responsabilidade sobre isso,
Mas vejam, ele terminou de fazer a transação, colocou senha, né, senha bancária, para fazer a transação junto à Livelo ali da parceria Banco do Brasil. Pimba, o site bugou. Um senhor de idade, né? Ele não teve essa desconfiança. Isso a gente, nossa, deu erro aqui, vou tentar de novo mais tarde. E aí, quando foi se dar conta, tinham feito a transação. Essa questão do site é um pouco mais delicada, porque você dificilmente, por exemplo, quando você toma um golpe de um empréstimo falso, você vai ver o contrato de empréstimo, né? Ele é todo cagado, é um contrato mal escrito, com erros de ortografia, com selos, né? Com selos de cartório ilegíveis. Você não consegue ler o que está no selo. É um golpe assim bem ruinzinho, mesmo assim. Infelizmente, há pessoas que caem. Mas o do site não, porque ele é todo o site perfeito, né? Ele é espelhado, ele é um espelho do site real. Quais são os cuidados? Verificar sempre o protocolo HTTP, né? Entrar em contato para confirmar com a empresa de verdade, tá certo? Verificar se a empresa emitiu algum comunicado. Cuidado, golpistas estão usando o nosso site. Isso é muito importante, é um dever que as empresas têm de sempre comunicar quando golpistas estão utilizando o seu site, o seu nome, a sua marca para esses fins maliciosos, tá? Então, é sempre ter essa postura, vamos dizer assim, mais contida, tá? E sempre de checar a informação e evitar realmente clicar, né? Porque às vezes não é esse caso, nesse caso é do site falso, mas se você clicar, por exemplo, baixar um anexo, você pode estar baixando um vírus, algum vírus espião, enfim. Então, é importante tomar esse cuidado, tá? E sempre se questionar, por exemplo, esse cliente ele já tinha esse costume. Então, para ele foi um alvo fácil. Ele foi, clicou, fez a operação e caiu. Mas nesse caso, por exemplo, ele poderia, né, ter tido a suspeita, né? Mas o Poder Judiciário também está atento a isso, de, poxa, quem é a pessoa? Né? O idoso tem a condição de consumidor hipervulnerável, segundo a jurisprudência do STJ. Então, ele tem que ser tratado com um cuidado muito maior do que o chamado homem médio, né? Aquele consumidor jovem, adulto. Né? Então, esse tratamento dado ao consumidor idoso ajuda o Poder Judiciário a entender que, por mais que ele poderia ter adotado meios, é uma pessoa idosa, talvez não habituada às questões tecnológicas, por isso caiu no golpe. Tá? É algo a ser analisado no Poder Judiciário, mas essa do golpe do site falso, ela exige da pessoa, né, por isso que os alvos geralmente são idosos, pessoas de idade, né, exige da pessoa uma certa expertise no assunto para não cair. Por isso é um golpe tão bem sucedido. Mas é falso site, falsa mensagem, falso cartão, agora também tem falsa central. Essa da falsa central é tipo eu ligar na Nubank, não é da Nubank. Wellington, como é que tu te protege da falsa central? Porque é a central do banco. A falsa central, Camila, ela geralmente a iniciativa é dela, tá? Não é sua. Mas existe, olha só que loucura. Existem abordagens que utilizam um número mascarado do banco. Olha que loucura. A falsa central entra em contato com você, por exemplo, e diz, olha, há uma operação suspeita aqui, e para a gente te proteger, a gente precisa que você faça uma operação. É muito doido. Até hoje eu não entendi, vamos dizer assim, como que ela funciona internamente, mas o Poder Judiciário tem responsabilizado os bancos por isso, porque as transações, geralmente, via de regra, são fora do perfil de consumo. Então, o banco deveria ter adotado meios. Mas a falsa central, a iniciativa é dela. Então, você já deveria suspeitar por aí. Não, o banco não me liga. Tá? O banco não vai me ligar. Beleza. Você aceitou, acabou ali entendendo que a situação era verídica, né? E começou a fazer a operação com o suposto agente bancário na linha. Né? E você faz a operação no seu aplicativo e, de repente, seu dinheiro vai para a conta de terceiros. Existe, inclusive, pessoas que, os golpistas, né, eles fazem essa ligação e aparece o número do banco, o número oficial. Então, é delicado. Né? Já houve, por exemplo, um colega meu que atendeu um cliente que, no caso dele, ele recebeu a ligação da falsa central, ele estava ocupado, falou, depois eu ligo para vocês. E o agente disse o seguinte, tá bom, mas só devolve a ligação aqui. Ou seja, né, é só retornar a ligação para cá. O cliente desatento, ao invés de ligar no banco, retornou a ligação, caiu na falsa central.
com outro atendente. É uma central de telemarketing, tá, gente? Sim, é uma central de telemarketing golpistas, tá? Vocês podem até pesquisar aí no Google, né? Golpista central de telemarketing. Vocês vão ver que teve algumas operações que desmantelaram centrais de telemarketing de golpistas. Retornou, caiu com o atendente. Olha, então é que me ligaram daí, e etc. Para eu fazer uma operação, o cliente fez a operação e o dinheiro dele foi para terceiros, tá? Ou seja, o número era mascarado, era o número oficial do banco. Tá? Mas quando ele ligava, evidentemente, a ligação ia para outro número, porque aquilo era só uma máscara. O número era outro, que era o número dos golpistas. Tá? E a falsa central, geralmente, ela opera de modo ativo. Tá? Então, o primeiro ponto o banco não vai me ligar. O banco não vai pedir para eu informar dados na linha. Vamos supor que você recebeu a ligação, falsa central. Senhor fulano de tal, sua gerente, e etc. Pode confirmar seus dados, e etc. E tudo. Não confirma. Fala, olha, não reconheço isso, eu vou ligar para o banco. Tá? Vamos supor, de novo, né? Ficou atemorizado, ficou, meu Deus, e se for verdade, e se realmente... Fecha a ligação e liga você no banco, pelo canal oficial, tá? Tenta entrar em contato via chat, pelo seu aplicativo, o aplicativo que você instalou, validou, autenticou, mas não informe nada quando o banco fizer uma abordagem ativa, tá? A probabilidade de golpe é muito alta. E aí o golpe da falsa central ele funciona assim: a pessoa entra em contato e vai tomando seus dados e faz a operação com você na linha. E muitas das vezes eles falam o seguinte: olha, não entra na sua conta que daqui 1h30 ela vai retornar. Por enquanto ela vai ficar bloqueada. É o tempo que eles têm de escoar o seu dinheiro para várias contas de laranjas, tá? E aí o Poder Judiciário entende o quê? O banco tinha mecanismo antifraude porque são várias transações em um curto espaço de tempo. O Poder Judiciário também entende isso como a forma do banco, como a forma de responsabilizar o banco, porque ninguém faz transações de 5, 6, 7 mil de maneira escalonada em curto espaço de tempo, isso destoa do seu perfil de consumo. Não à toa, várias contas de influenciadores, pessoas que fazem jogos de aposta, rifas, etc., são bloqueadas pelas instituições bancárias porque eles entendem que há um padrão suspeito. Tá? Muitas das vezes até a operação é legítima, mas o banco acaba acionando. Ou seja, o banco tem esse mecanismo. E por que não funcionou com você? Não sei. O que sabemos é que se não funcionou com você e o banco tem, o banco falhou e deve te indenizar. Tá? Mas esse golpe da falsa central ele é bem articulado e ele tem uma operação por trás, um call center com seus dados, pessoas que falam bem, tá? Enganam bem. Ele é bem delicado. Mas você tem que entender, banco não me liga, não pede meus dados na linha. Você entendendo isso, você já não cai nesse golpe. Não, foi bem esse golpe que eu caí. Tu tem que esperar 1h30 para acessar tua conta, porque aí teu dinheiro vai estar lá de volta. O Rogério colocou aqui, ó, quase caí nesse caso da falsa central. Eles mandam uma mensagem de uma compra no Mercado Livre. Caso não seja você, liga para a central. E foi essa que me mandaram, dos 1.200 do Mercado Livre. E aí eu liguei, eles já tinham meus dados. Quer dizer, eles falaram primeiro, seu CPF é 331? Aí eu falei o resto. Seu aniversário é 2704? E aí eu dei o ano. E foi assim que eu caí no golpe da falsa central. A Celina colocou aqui, ó, o contato do meu banco está na minha lista de contatos. E já recebi ligação e apareceu o nome do banco. Não atendi e liguei para o banco e o gerente falou que o banco não liga e que era golpe. Exatamente. É isso. É isso. E você tem que acreditar nessa verdade. Porque às vezes a pessoa fica, mas será? Mas será? Eu escrevi um artigo, por exemplo, sobre golpe do falso empréstimo. Né? A pessoa está atrás de um empréstimo, acaba ali acessando o site ou entrando em algum grupo de rede social e acaba sendo abordada ali no WhatsApp. E a pessoa está a ponto de formalizar um contrato de empréstimo, ela acredita nisso. E eu escrevi sobre esse tipo de golpe, quais são as informações que você tem que verificar ali para entender que se trata de um golpe, né? E uma delas era, olha, nenhum empréstimo ele é feito mediante pagamento para você liberar o valor, tá? Porque o empréstimo é o risco do negócio da empresa. Mais uma vez, a empresa não pode transferir parte do seu risco do negócio para o consumidor. Qual que é o risco do seu negócio? Emprestar dinheiro, né? Às vezes sob o risco de inadimplência. Beleza, esse é o risco do seu negócio. Então, eu não tenho que arcar com nada disso. Você tem que arcar com a sua operação, é você que está no mercado. Tá? E eu escrevi um artigo sobre isso, falando, olha, ninguém vai te pedir dinheiro para soltar um empréstimo a título de taxa, de pagar advogado, pagar uma taxa de IVCC, que é uma aberração que inventaram aí. Não vai te pedir isso. Te pediu dinheiro para soltar empréstimo? Golpe, cai fora.
tá? A título de o que quer que seja. E mesmo assim, Camila, paz, mesmo escrevendo o artigo, fazendo vídeo no YouTube, a pessoa entra em contato comigo e fala, mas doutor, será que não é verdade? Será que eu não estou perdendo uma oportunidade? Eu tive até que ser um tanto rude. Eu falei, olha, já vou te ajudar aqui gratuitamente, mas você duvidar do que eu escrevi, duvidar do que está lá, duvidar das várias matérias jornalísticas sobre o assunto, você está querendo cair num golpe. Né? Então você tem que acreditar nisso de verdade. Você tem que acreditar de fato. Não, o banco não vai me ligar. O banco não vai me pedir dado. Nenhum empréstimo é feito mediante pagamento antecipado do que quer que seja. Né? Pode-se até exigir garantias, mas isso é contrato, é documento. Não é algo que você vai conceder ali na hora. Tá? Mas a pessoa tem que confiar na informação que ela já sabe. Tá? E não ceder à tentação do golpista. Então, por exemplo, o banco não me liga, o banco não me pede dados. É um golpe. Tá? É confiar no que você já sabe. Wellington, você falou do falso empréstimo. Minha mãe é aposentada e vira e mexe, ela recebe o WhatsApp. Sei lá, Banco Pan-Americano tem 15 mil para ti. Banco Banrisul tem 10 mil. Como é que ela, então, como o idoso, ele sabe se é o golpe ou se é real e tem este valor que ele pode vir a utilizar? Olha, existem financeiras, né, credoras e tudo mais que, tendo essa informação, oferecem ao consumidor idoso, por exemplo, recebe ali a aposentadoria, então, querendo ou não, os juros é baixo, porque a certeza de que vai receber um dinheiro, às vezes até vinculado ali, consignado, né, ela existe, então é um bom negócio, e, às vezes é um bom negócio para as duas partes, a pessoa precisa daquele dinheiro, quer viajar, quer pagar alguma questão médica, o que quer que seja, né, mas se a pessoa realmente estiver interessada nesse empréstimo, a pessoa pode dar continuidade ao contato, mas entendendo sempre que nenhum pedido de pagamento deve ser feito de maneira antecipada. É só uma transação comercial comum. Tá? Se a pessoa realmente tiver esse interesse, quiser dar continuidade a isso, não há nenhum problema. Tá? Mas sempre entendendo que senha de banco não se passa, clicar um link, não se clica no link, tá? E é uma transação comercial. Você vai fazer ali um acerto comercial, um empréstimo que vai vir na sua conta, vai ser debitado, consignado e tudo mais, tá? É possível, tá, Camila? Mas, vamos dizer assim, você só vai identificar se realmente é um golpe se essas circunstâncias anormais se apresentarem. No mais, é uma transação comercial legítima. Houve ali um contato ativo, né, com uma pessoa que tem um crédito disponível e está sendo ofertado. Né? Se ela quiser fazer, ela vai fazer a transação, mas é legítimo. Tá? Agora, se apresentarem essas circunstâncias, cai fora que é golpe. Tá? Inclusive, existe o empréstimo que é feito de maneira fraudulenta. Então, vamos supor, né, a pessoa tem 4 linhas de crédito lá, o aposentado, né? Tem margem e ele vai fazendo empréstimo. Tem empréstimo 1, empréstimo 2, empréstimo 3. Espera aí, esse 4 eu não fiz. Isso acontece muito, tá? Eles aproveitam dos dados que eles já têm, das operações legítimas, e um agente fraudulento interno abre uma outra linha de crédito sem o consentimento da pessoa. Aí vai caber ação judicial contra a instituição. Por quê? E aí o que o advogado, né, tem que demandar em juízo, tá? Eu quero o contrato, assinatura, se houve selfie ou não, né? Quero essa selfie, quero os dados que legitimam essa operação. O banco não tem, a instituição financeira não vai ter. Por quê? Porque foi fraudulento. Wellington, mas o contrato está assinado. Isso também acontece. Olha o nível de sofisticação. O contrato está assinado porque eles já têm a sua assinatura anterior. Vai ser necessário pedir ao juiz, tá, uma prova pericial de análise grafotécnica para identificar as nuances daquela assinatura, porque é uma assinatura ilegítima. Muitas das vezes até mesmo é uma imagem colada. E isso também é possível identificar mediante a prova pericial em juízo. Tá? E assim, há meios de identificar essa fraude, essas circunstâncias podem acontecer. Mas juridicamente é assim que vai funcionar, tá, Camila? Wellington, para a gente finalizar, eu deixei o contato do Dr. Wellington na caixa de informações, só que essa caixa de informações só aparece no YouTube.
Então, eu gostaria que o senhor, por gentileza, primeiro, falasse o seu telefone para caso alguém aqui tenha caído num golpe e precise da sua ajuda. E segundo, os conselhos. Que conselhos o senhor pode dar para o pessoal que está nos assistindo para que evite esse tipo de coisa? Para cada item. Por exemplo, falsa central, ligue para o banco, correios, vá no correio, tipo isso. Bom, vamos lá. O meio de contato, né? É o telefone, né? É o WhatsApp também. É o 11 98703 1136. Repetindo, é 11 98703 1136. Tá? Se entrar em contato, falar que veio pelo canal da Camila, o fluxo de atendimento, a minha assistente já encaminha diretamente para mim, tá? Sem problema algum. Bom, como prevenir, né? Acho que a gente falou bastante sobre isso no início. Entendendo, primeiro, como são as operações. Tá? Você entendendo como são as operações, que, por exemplo, para um empréstimo não se pede dinheiro adiantado, então você já sabe, olha, me pediu um dinheiro, cara, vai dar golpe em outro, boa sorte aí, beleza? Tira a sua cadeia aí, tranquilo, tá? Então eu já sei como funciona uma operação de crédito. Uma operação de crédito, eu não preciso dar um dinheiro antecipado. Se me pedir um dinheiro antecipado, é golpe. Já sei como funciona, por exemplo, a atitude do banco, qual que é o procedimento padrão, não é ligar, não é me pedir dados, o banco não faz isso, o banco não é meu amiguinho, o banco é uma instituição financeira, tem os seus interesses, está atrás de lucro, mas ele não é meu amigo, ele não vem me avisar que deu alguma coisa errada. Então o banco te ligou, suspeita, pediu dados, não confirma, tá? É ligação do banco, não, isso aí não é ligação do banco, é golpe, nem atende. Atendeu, te pediu dados, não confirma, tá? Se você ainda assim deu continuidade, te pediu senha ou pediu para digitar a senha, não digita. O banco não te pede senha. Você não deve considerar a sua senha para ninguém. Tá? Isso é uma coisa assim, padrão mesmo. Então, você entender os padrões de como as transações funcionam ajuda muito a não cair no golpe. Recebi um e-mail, não vou baixar esse anexo. Tá? A menos que seja uma coisa que você já tenha antecipado. Por exemplo, eu encaminho muitos documentos para os meus clientes, mas eles estão cientes que são meus. Né? Ou ainda, recebi um e-mail, passe o mouse sobre o remetente. Se o remetente for coerente, beleza, você pode acreditar na legitimidade disso, e ainda assim eu recomendo que com ressalvas. Se o remetente não for coerente, cai fora. O remetente está mascarado, é golpe, não aceita. Uma outra forma também, essa aqui é muito clássica, tá? Domínio. Wellington ADV, por exemplo, o meu, né? O elsantos@adv.oabsp.org.br. Esse é o meu domínio de advogado. Então, esse é o e-mail, inclusive, que a OAB fornece. Ele passa muita credibilidade porque é a OAB que fornece esse e-mail. Então, realmente é de alguém que está credenciado na ordem, é de um advogado de verdade, etc. Agora, você está tratando com, vamos supor, Nubank, e a pessoa está lá, Fábia Financeiro, Nubank, @gmail. Está errado. Não é do Nubank, porque o Nubank utiliza o seu próprio domínio, e o domínio não é o Gmail, tá? Então, olho nisso, atenção nisso. Essas questões, elas dizem muito. Estou aqui firmando um contrato, o contrato está cheio de erro ortográfico, cheio de erro de pontuação, não consigo identificar os selos ali de validação dos cartórios, cai fora, esse contrato é ilegítimo, isso não existe, é golpe, tá? Não conceda. Então, entendendo como as coisas funcionam, você sabe quando elas estão com, no mínimo, uma aparência de legitimidade e quando não. E ainda assim, ainda que você dê continuidade a isso, e eu sei que as pessoas dão, senão não haveriam tantas ações sobre isso, entender quando que foge do padrão, porque uma hora vai fugir do padrão. Uma hora ele vai te pedir senha do banco, por exemplo. Uma hora ele vai te pedir dinheiro antecipado para fazer empréstimo. Tá? Uma hora ele vai te pedir para você pagar ali, por exemplo, como o caso da Camila, né? Pagar ali uma taxa de transporte de um brinde, sendo que é um brinde. Então, você entendendo como as coisas funcionam, você entende quando elas fugem do padrão, que é uma operação ilegítima, é um golpe, e você acaba não sendo vítima. Agora, se mesmo assim, devido à sofisticação, né, do crime organizado e tudo mais, você for vitimado, procure um advogado que ele vai te instruir. E faz BO? Ou nem Faz sempre boletim. BO é necessário? Olha, por conta da necessidade de uma coerência de comportamentos, é necessário o boletim de ocorrência, e eu explico por quê. Já aconteceu de um cliente falar, olha, eu perdi meu documento e fizeram coisas no meu nome. Você fez boletim de ocorrência?
Ah, não, deixei para lá. Vai ser, não vou dizer que você perdeu o seu direito, mas, inclusive para as autoridades, vai ficar parecendo que você participou disso, que você cedeu o seu documento. Tá? Olha que perigoso, você pode passar de vítima a suspeito. Tá? Então, para ter essa coerência de comportamento, perdi o documento, fiz o boletim de ocorrência por perda de documento, abriram linha de créditos, deram golpe em terceiros com o meu documento, mas olha, eu fiz o boletim antes. Tá? Eu estou aqui de boa fé, de fato, eu sou vítima disso também. Agora, por exemplo, como já aconteceu, e aí o cliente está envolvido como averiguado, ele ainda não é suspeito dentro da classificação policial, mas ele não fez o boletim. Usaram os documentos dele para abrir uma conta bancária, num banco digital, fizeram golpes e etc. Utilizaram a conta dele como uma conta laranja. E aí ele chega em mim e fala, nossa, recebi uma intimação da delegacia. Falei, você perdeu o documento? Perdi. Você fez boletim? Não. Estava muito corrido. Falei, deixa para lá. Complicado. Tá? Então, até por uma coerência de comportamento, é importante fazer o boletim de ocorrência, ainda que não vai ensejar uma investigação que você perdeu o documento, mas ele vai ser uma demonstração de boa-fé, de que de fato você perdeu o documento, fez o boletim, está registrado. Eu tenho aqui um registro temporal, ou seja, da época dos fatos, que eu realmente perdi o documento. O que fizeram com eles, quem achou, olha, sinto muito, não é responsabilidade minha. É até uma forma de você se blindar, não só depois para ir atrás do seu direito, caso você tenha sofrido algum golpe, tá? Mas inclusive para se proteger caso alguém tenha praticado um golpe com seus documentos. Só duas perguntas. Primeiro, claro. O que fazer se a delegacia se recusar a fazer o BO? Tipo, não tem escrivão de plantão, não tem o delegado, ou não, isso daí é coisa idiota, não vamos fazer, isso daí não vai dar em nada, não tem como achar o criminoso, deixa isso quieto. E a outra pergunta por exemplo, o meu avô morreu em 2000 e muito tempo atrás, eu tinha uns 18 anos, 2020, se não me engano. Não, 2020, olha aí. 2005 meu avô morreu. E 10, 15 anos depois fizeram uma compra de um trator, acho, um carro agrícola, no nome do meu avô, morto, com os bancos que receberam o documento, porque meu avô era funcionário público, ele era procurador do Estado, receberam o papel do óbito do meu avô e liberaram uma linha de crédito no nome do meu avô morto para comprar um carro agrícola. E, de repente, a cobrança chegou na casa da minha avó e aí envolveu um monte de coisa. Nem o morto está protegido. Como é que faz nesse caso? Exatamente. Vamos lá. Com relação à autoridade policial que se recusa a fazer o seu trabalho, né, o seu serviço, que são pagos a duras penas pelos nossos impostos. Hoje existe um padrão de realizar o boletim de ocorrência apenas em casos envolvendo violência, grave ameaça, crimes aí contra a dignidade sexual, por exemplo. Esse padrão tem se disseminado, tá? Mas a autoridade policial não pode, de forma alguma, deixar de fazer aquilo que ela tem que fazer, que é corresponder ali à necessidade da pessoa. Então, olha, eu vim aqui abrir um boletim de ocorrência. Não, a gente não abre aqui, só faz eletrônico. Se você está lá, a autoridade tem o dever de abrir o boletim de ocorrência. Por mais que demore, já aconteceu, por exemplo, de um cliente for fazer o boletim de ocorrência e chegou um flagrante, querendo dar uma preferência do policial militar que fez um flagrante. Vai demorar 4 horas, 5 horas, depende aí do nível do flagrante. E aí a pessoa falou, poxa, fico, não fico, acabou que ela ficou e perdeu aí 6 horas e meia da sua madrugada para fazer um boletim de ocorrência, né? Não era uma questão de golpe, era uma outra questão, mas é algo que acontece. Mas a autoridade policial não pode se recusar. Qual que é o ideal? Teve violência ou grave ameaça, aí é só na delegacia física mesmo. Não teve, abre o boletim de ocorrência eletrônico. Tá? Ele funciona muito bem, você vai receber um protocolo, tá? E, por exemplo, furto, estelionato, injúria, nesse caso, por exemplo, golpe bancário, né, se enquadra ali no estelionato, estelionato ali com utilização de meios eletrônicos, né, por meio eletrônico. Abre o boletim de ocorrência eletrônico que ele vai bastar, tá? E reserva ali um número de protocolo, até para você fazer o acompanhamento depois. E aí você entregar na mão do advogado, da defensoria, quem for te defender ali para tentar reaver o seu dinheiro. Mas abre o boletim de ocorrência eletrônico. Se envolver violência ou grave ameaça, nem o boletim de eletrônico vai deixar você abrir.
Ele vai falar, olha, foi crime com violência ou grave ameaça, dirija-se à delegacia mais próxima, tá? O boletim eletrônico, ele funciona, tá? Dê sempre preferência a ele, afinal de contas, a polícia também é muito ocupada, mas, se você estiver lá para fazer o boletim de ocorrência, ele não pode, tá? Não pode deixar de fazer, até porque é o dever dele, tá? E aí a questão relacionada ao morto, né? Nem o morto está protegido. De fato, isso acontece, e aí a gente vai de novo para a importância da coerência do documento, né? Ele tinha ali a certidão de óbito, né? Querendo ou não, é um documento de fé pública, né? Certificado ali pelo cartório, e acredito que isso tenha bastado para encerrar a discussão, mas sempre dá uma dor de cabeça, né, Camila? Aí, querendo ou não, os bancos, eles falham muito nisso. Se o banco, por exemplo, ele foi notificado, ele tem ciência, por exemplo, é um servidor público e etc., é possível responsabilizar o banco também, tá? Pela atitude temerária. Inclusive, em casos envolvendo golpistas, foi curioso, porque em um dos casos que eu atuei, a gente chamou a instituição bancária responsável pela conta do agente fraudador, tá? E o banco veio em juízo, e um dos requerimentos que eu havia feito era justamente me dar a ficha. Né? Qual foi a ficha cadastral do golpista? Os únicos dados que constavam eram um nome completo e um RG. Não tinha telefone, não tinha selfie, não tinha e-mail, não tinha nada. Inclusive, o juiz acabou responsabilizando os dois, tanto o banco do meu cliente pela falha na prestação de serviço, quanto o banco do destinatário do golpe, né? Quem fez a transação fraudulenta, por não cuidar de abrir a conta bancária para alguém de verdade. Né? Viu para um cara que tinha um nome, um sobrenome e um RG falso, uma numeração falsa. Então, veja que o Poder Judiciário também está prestando atenção nisso. Né? Porque, querendo ou não, a instituição bancária, ela movimenta esse dinheiro, né, que passa por ela, ainda que pelo agente fraudador, e ela acaba, de certa forma, monetizando isso também. Então, ela também tem uma falha ao abrir uma conta com dados precários para alguém praticar golpes. Tá? Então, é um entendimento mais tímido, não é todo juiz que entende dessa forma, mas há juízes que entendem, então a gente tem essa janela de possibilidade de responsabilização também. Doutor, quero agradecer a participação do senhor, pessoal no Twitter, Instagram, canal Silvio Navarro, o meu canal, aqui o pessoal participando, comentando, mandando pergunta. Eu quero agradecer a participação do senhor e pedir que o senhor fale o seu Instagram, para que as pessoas possam também ir lá no privado, tirar dúvida e tudo. Claro, o meu Instagram é Wellington, Advocacia Wellington Santos, né? Vocês vão encontrar lá minha foto, tá escrito lá, te defendo sem medo, né? Advocacia Wellington Santos. No Facebook também, tá? Advocacia Wellington Santos. Vocês também vão identificar. A página do Facebook tá mais tímida, do Instagram já tem mais pessoas por lá. Podem também procurar no Google, eu estou aqui em Santo André, tá? Então tem lá o meu perfil no Google, meu negócio. Tem lá algumas avaliações de alguns clientes que se dispuseram a avaliar. Lá tem mais informações a meu respeito. Também tem o meu canal de e-mail, que é o elsantos@adv.absp.org.br. Eu tenho alguns artigos publicados no Jus Brasil também, né? Que vocês podem consultar. Também tenho no LinkedIn. Então, né, o LinkedIn é uma rede que eu não uso tanto, mas vez ou outra eu publico alguma coisa por lá também. E aqui no YouTube, né, também tem a Advocacia Wellington Santos. É o único perfil que está assim. Ele tem, acho que é a Advocacia Wellington Santos 3059, que eu não deu para pedir a exclusividade ainda, mas tem lá já um canal com quase 3 mil inscritos. É um canal que eu tenho cuidado de postar bastante conteúdo lá, não só de direito criminal, mas também estou trazendo à tona essas questões que afligem a maioria das pessoas, né? Golpes bancários, questões do âmbito do direito civil. E é um canal que eu também estou bastante atuante, também é possível estabelecer contato por lá. Doutor, então, muito obrigada, uma boa noite, pessoal do chat, Twitter, Instagram, uma boa noite, foi muito boa a companhia de vocês aqui. Desculpa se eu não respondi comentários do pessoal do Twitter e do Instagram, mas porque não aparece aqui no sistema do StreamYard, por isso que eu peço para que vocês vão para os canais para que eu consiga ler. Mas, de qualquer forma, o Dr. Wellington está à disposição tanto pelo WhatsApp, que é esse número que está aqui na tela para vocês, como pelas redes sociais dele. Um beijo, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, doutor. Tchau, tchau.
Tchau.